A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Quero trazer uma mensagem aqui rápida sobre o olhar de Jesus em segundo Evangelho de João, no seu capítulo 1, a partir do verso 42, diz que André está levando Jesus para apresentar para Pedro. É a primeira vez que Pedro e Jesus vão se olhar. E falando sobre esse olhar, o próprio texto diz assim: e levou a Jesus, André no caso, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu se chamarás Pedro. Eu quero falar 3 aspectos do olhar de Jesus. O primeiro é que ele olha para Pedro e diz: tu és filho de Jonas. O que ele estava querendo dizer? Eu, Pedro, conheço o seu pai. Eu, Pedro, conheço a sua família. Eu, Pedro, conheço todo o seu passado, Pedro. Eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, de onde você nasceu. Deus conhece, irmãos, o nosso passado. Através desse olhar de Jesus, ele estava dizendo: eu conheço o seu passado, Pedro. Eu conheço totalmente o seu passado. E ainda continua o olhar de Jesus e ele diz: Simão, tu és Simão. Eu conheço o seu nome, eu conheço o seu presente, eu sei quais as suas angústias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sei realmente o que você está sentindo hoje, eu sei qual é a pressão dos romanos que fazem sobre vocês. Eu conheço inteiramente o seu presente, não conheço somente o seu passado, talvez de choro, de lágrimas, de tristeza, de solidão, de abandono, Pedro. Eu também te conheço o seu presente, Pedro. Eu também conheço o que tu realmente está acontecendo agora, o que se passa com você agora. E mais na frente o texto vai chamar, que ele vai dizer assim: tu se chamará. Então, no olhar de Jesus nós temos o olhar do passado, como ele conhecendo todo o passado, o olhar do presente quando ele chama ele de Simão, o olhar do passado quando ele chama filho de Jonas, e se chamará futuro. Ou seja, Jesus está através do seu olhar para Pedro dizendo: eu conheço o seu passado, eu conheço o seu presente e eu também conheço o seu futuro. E tu se chamará no futuro Pedro, Kéfas, pedra, rocha. É por isso que Cristo vai colocar Pedro como o primeiro pastor ou o primeiro líder do seu evangelho. Então Cristo é especialista não só de nos conhecer o nosso passado, não só de conhecer apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro. Talvez seja isso que faz com que os nossos inimigos espirituais não entendam e guerreiam contra tantas pessoas. Porque Deus sabe o nosso futuro, que o nosso futuro vai ser brilhante, que o nosso futuro vai ser esse corpo transformado, que outrora um corpo pecado, destinado a errar, será um corpo transformado, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece o passado, o presente e o futuro. E coisa linda deve ter sido para Pedro olhar para o olhar de Jesus, aquele olhar de paz, aquele olhar brilhante, aquele olhar de quem conhece você há muito tempo. Eu imagino que esse olhar impactou a Pedro. E eu acredito que nesse momento ele está olhando para nós dizendo: eu conheço o seu passado, o seu presente e também o seu futuro.